Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo abordaremos a elaboração do acordo de desempenho individual que pertence à etapa de planejamento do desempenho. Inicialmente, é importante destacar que os princípios norteadores e a regulamentação do processo de gestão do desempenho são determinados pela norma C número 4, de 2022 da Diretoria de Gestão de Pessoas da IBSER. A norma está disponível na nossa intranet e é recomendado que todos façam a leitura. O processo da gestão do desempenho é composto por 4 etapas, são elas: 1. Planejamento do desempenho. 2. Monitoramento e feedback. 3. Avaliação de desempenho. 4. Moderação. Como já mencionado, o acordo de desempenho pertence à etapa de planejamento do desempenho, assim como a definição e inclusão das metas institucionais e de equipe. O acordo de desempenho só pode ser incluído quando as referidas metas já foram incluídas. O acordo de desempenho deve ser elaborado de forma conjunta entre gestor e colaborador. A inclusão do acordo de desempenho é feita no portal do empregado. A partir do acesso ao portal, o gestor deve selecionar no menu à esquerda as opções Gestor, Gestão do Desempenho novamente e, por fim, Acordo de Desempenho. A janela do acordo de desempenho é composta pelos campos lotação, período avaliativo e empregado. Selecione de acordo com o desejado. Ao escolher a lotação, o sistema trará os empregados lotados naquele local no período avaliativo em questão. Para a elaboração do acordo, o gestor deve selecionar o colaborador na relação disponível no campo empregado e em seguida clicar na opção Incluir. Ao abrir a janela Incluir acordo de desempenho, é possível preencher somente o acordo do colaborador selecionado, ou selecionar um ou mais colaboradores para a inclusão de acordo de desempenho em lote, ou seja, o mesmo acordo para mais de um empregado. Os campos missão, visão e valores já foram alimentados no sistema, por isso aparecerão preenchidos. Assim, para iniciar o acordo de fato, o gestor deve selecionar a opção Incluir entrega individual. Em seguida, na lupa disponível no campo Meta de Equipe, o gestor deve selecionar uma meta de equipe, e escolher o tipo de entrega individual, que estará relacionada com a meta de equipe selecionada anteriormente, e por fim, na caixa de texto Entrega individual, detalhar a entrega. As entregas devem ser objetivas, quantificáveis e qualificáveis. Posteriormente, o gestor deve preencher os campos prazo ou periodicidade que a entrega deve ser feita, por exemplo, uma data específica de início e fim, para o campo prazo ou entrega de determinada atividade a cada semana no caso da periodicidade. Em seguida, deve preencher o peso daquela entrega. É importante lembrar que as entregas do colaborador deverão receber pesos proporcionais ao seu grau de importância no conjunto de atividades do indivíduo e de seu impacto nos resultados da equipe. O somatório do peso de todas as entregas deverá ser 100 pontos. É recomendável que haja equilíbrio na distribuição dos pesos. Em seguida, o gestor deve preencher o campo, como será medido, relacionado à medição da entrega individual. No campo Reuniões de acompanhamento, ao menos uma data deve ser incluída. Essa reunião é o momento para que aconteça o monitoramento e feedback, tão importante para o processo da gestão do desempenho. No campo Ação de Suporte ao Desempenho, o gestor poderá sugerir cursos, livros, manuais, regulamentos, legislações, dentre outros que possam auxiliar o colaborador na execução da entrega. Este campo não é obrigatório. No campo Link de Suporte, o gestor poderá incluir links de acesso às ações de suporte sugeridas, dentre outros. Este campo também não é obrigatório. No campo Pré-requisitos e observações para as entregas, o gestor deve elencar quais requisitos ou regras devem ser observadas para a conclusão e qualidade da entrega. Este item é de extrema importância para que o colaborador entenda as expectativas em relação à entrega que ele deve fazer. Após o preenchimento de todos os campos, o gestor deve clicar na opção Salvar. O acordo de desempenho deve conter no mínimo 3 e no máximo 6 entregas individuais. Desta forma, após salvar a primeira entrega, o gestor deve selecionar novamente a opção Incluir entrega individual e preencher todos os campos, ou seja, todo este processo deve ser executado para cada uma das entregas.
Após as entregas individuais, o gestor deve preencher as competências necessárias que o colaborador deverá demonstrar ao longo do período avaliativo, compostas pelos campos: tipo, nome e descrição. As competências da rede EBSER estão todas elencadas no sistema e cabe ao gestor apenas selecioná-las respeitando-se os seguintes requisitos. Para colaboradores, deverão ser definidas, no mínimo, 4 competências transversais e uma competência técnica. Para gestores, deverão ser definidas, no mínimo, 4 competências transversais, 2 competências técnicas e 2 competências gerenciais. Lembrando que competências transversais são aquelas competências necessárias a todos os colaboradores da EBSER, independentemente da área em que atuam. Podemos citar como exemplo de competência transversal, a competência resolução de problemas, que possui o seguinte detalhamento: compreende as dificuldades de maneira equilibrada, não se prendendo ao problema, mas sim buscando múltiplas formas de solução. Competências técnicas são aquelas relacionadas diretamente à área de atuação do colaborador. Podemos citar como exemplo de competências técnicas a competência desenvolvimento de pessoas, que possui o seguinte detalhamento: planeja, instrui, executa e acompanha a aplicação da sistemática de desenvolvimento e trilhas de aprendizagem de maneira estruturada, incluindo o diagnóstico e programação temática, a contratação de instrutores e a orientação de gestores e colaboradores quanto às diferentes etapas de desenvolvimento, opções de cursos, formas de capacitação e demais procedimentos necessários para sua plena execução. Competências gerenciais, competências que devem ser expressas pelos colaboradores que ocupam cargos ou funções gerenciais. Como exemplo de competência gerencial podemos citar: tomada de decisão, definida como realiza escolhas de forma ponderada e segura, levantando alternativas e buscando informações que auxiliem na tomada de decisão. Após a inclusão das competências, basta clicar em concluir o acordo e em seguida confirmar. Assim, os dados serão salvos com sucesso.